Nós precisamos rezar. Um cristão que não reza não é cristão. Imagine um cristão que não tem tempo, não tem hora para se dedicar a Deus, leva uma vida assim. Como eu dizia, né, tem muita gente que trabalha para Deus, mas não tem tempo para estar com Ele. E isso é uma questão de questionar a vida. Como é que eu trabalho para um patrão e eu não converso com o patrão? Não tenho tempo para ele. Aí hoje nós entramos nesse capítulo 11, aonde aqui vai dizer que Jesus estava rezando, aí os discípulos pediram para que ele pudesse ensiná-los a rezar. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mas eu queria destacar aqui apenas uma coisa que às vezes a gente vê também nesse evangelho e não percebe. Aqui diz assim: um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Nessas peregrinações à Terra Santa, nós, quando fazemos, tem um dia que nós vamos lá nesse lugar, que a tradição diz que foi lá que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Fica ali, tem Betânia, tem Betfagé, está bem no topo do Monte das Oliveiras. Tem lá o lugar onde Jesus tem uma gruta onde nós entramos. Quem toma conta daquele lugar são as carmelitas que tomam conta. E ali tem diversos lugares, assim, nas paredes, tudo, as orações do Pai Nosso em diversas línguas. Tem o português antigo, e tem o português também nosso, e o português também de Portugal. Está tudo lá escrito. E ali nós entramos naquela gruta e nós vemos, né, que é um lugar totalmente recolhido. Então ele estava em um certo lugar. Que lugar é esse? Um lugar recolhido. Para se rezar é preciso ter esse lugar onde nós temos que ter o recolhimento interior. A alma, ela necessita desse recolhimento para nós entrarmos no sobrenatural. E as distrações, os barulhos em volta impedem. A gente diz até que está rezando, mas nós não estamos centrados naquilo que é o nosso objetivo. O objetivo é falar com Deus, é estar com Deus. A oração não é assim, estou rezando, a gente fica ali como se a pessoa estivesse, sei lá, no ar assim, aí está falando alguma coisa assim no ar, aí de vez em quando alguém vem, conversa, a gente aí depois a gente volta para o ar de novo. Não, é um momento de diálogo com uma pessoa. E nós precisamos crer que é assim, e é assim. Por exemplo, se eu estiver conversando com uma pessoa ali fora, bem, isso é quem tiver desconfiômetro, né? Porque tem gente que às vezes não tem. Estamos ali, eu estou ali conversando com alguém, aí de repente alguém quer conversar comigo, uma outra pessoa, ela fica às vezes à distância esperando, porque ele está conversando com tal pessoa. Porque nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Agora, eu acho interessante que eu já fiz também isso muitas vezes, né? A pessoa está ali recolhida, rezando, aí vai lá, bate nas costas, aí conversa, fica ali. Isso é falta de educação. Mas como ninguém está vendo ninguém, não tem ninguém, então o outro acha que ele pode, no momento em que aquela pessoa está ali recolhida, no momento de oração, ela acha que ela pode chegar lá e bater nas costas e puxar a conversa. Bom dia, boa tarde. Não tem que dar bom dia, boa tarde, a pessoa está rezando. Às vezes ali na ermida, aqui de Nossa Senhora, quando eu passo lá, aí eu vejo que tem alguém que está ali rezando, né? Aí eu passo por trás. Porque a pessoa, para não passar pela frente e não distrair, aí eu puxar uma conversinha e fazer assim, dar um tchauzinho, né? É como se a pessoa estivesse olhando além, né? E dá um tchauzinho, outro lado dá um além, dá também. Bom dia, não, aí eu dou a volta,
para que pelo menos a pessoa ela esteja recolhida, porque ela está recolhida, ela está rezando, ela está falando com alguém, essa pessoa é Deus. Tanto que aqui, depois que Jesus acaba de rezar, e eles chamam de Senhor, ensina-nos a rezar. É esse recolhimento. Um santo chamado São Bruno, ele não é assim muito conhecido. Acho que até a vida dele de recolhimento que ele viveu levou até isso mesmo, a não ser nem tão conhecido. Quem foi São Bruno? Olha, você vê que a igreja, por inspiração do Espírito Santo, ela vai trazendo através dos carismas situações do aspecto de nosso Senhor. Então, olha bem, Jesus estava recolhido, em alguns momentos fala que ele estava em um certo lugar, ele se retirou para um lugar deserto. Vai passando o tempo, essas situações vai levando também pessoas, por inspiração de Deus, a querer viver aquela situação da vida de nosso Senhor. É um chamado que ele faz. E isso aconteceu com São Bruno. Estamos aqui no século XI. São Bruno, ele nasceu em Colônia, na Alemanha. Quando chegou a época de estudo, ele foi para uma cidade na França que se chama Reims. Ali ele estudou, fez faculdade, entrou nas universidades. Ele era de uma inteligência brilhante, uma coisa assim de outro mundo. Então ele se formou, se tornou especialista em humanidades, línguas, direito e outras matérias. O cara tinha tudo para prosperar nessa vida. Mas veja, tocado por Deus, ele prefere se tornar sacerdote. Só que também nesse tempo, né, os sacerdotes viviam numa vida também assim muito especial, de luxo e tudo mais, né? Mas ele se torna padre. Passado um tempo, ele voltou lá para Colônia, depois ele volta de novo para Paris, e lá ele começa a lecionar teologia. Olha só, com a cabeça que ele tinha, professor de teologia. Aí um dia, ele foi para uma cidade da França chamada Sena. E ali, estando lá, uma pessoa havia falecido, ele foi celebrar as exéquias. Diziam até que essa pessoa tinha até uma fama ali de santidade, mas era uma coisa meio escondida, velada, não era nada disso não. Então, quando ele vai fazer as exéquias, por 3 vezes ele ouviu a seguinte voz do falecido. Ouviu essa voz. Ele dizia: por justo juízo de Deus fui condenado. 3 vezes. Então, na primeira vez, ficaram assim na dúvida. Depois, isso causou um problema ali no meio de todo mundo, porque o pessoal acabou ouvindo também e deixou para o dia seguinte. E depois, no dia seguinte, a mesma coisa. Por justo juízo de Deus fui condenado. Depois, no outro dia, a mesma coisa. Aí pronto. Viram que não adiantava fazer mais exéquias para aquele homem, porque ele estava condenado ao inferno. Isso causou no padre Bruno uma coisa muito grande. É como se ele dissesse: o que estou fazendo da minha vida? Porque ele era um padre igual a mim, igual a eu. Não era convertido. Era padre, mas não era convertido. Igual assim, eu sou padre, não sou convertido não. Estou lutando.
E que Deus me dê a graça de eu me converter, de eu mudar mesmo. Porque não basta ser padre, é preciso ser santo. É preciso levar uma vida de santidade. Então você vê que um padre, depois que ele passa por um tipo de experiência dessa, ele se converte. Agora, o padre Bruno realmente se converteu. Um parênteses, não é o padre Bruno da comunidade, não, viu? Fecha parênteses. Não vão dizer aí que eu estou falando que o padre Bruno não se converteu. Que as pessoas gostam de... Ouvem uma coisa, mas não ouvem, e começam a dizer o que não é. Depois o padre Bruno vai brigar comigo. Então tá bom. Então o padre Bruno, agora, passando por essa experiência, ele resolve levar uma vida recolhida. Então ele abandona o luxo e se entrega a uma vida a Deus, com o desejo de viver na contemplação, na caridade para com o próximo, na oração, no silêncio e nos exercícios espirituais. Olha, o homem agora, ele abandona toda uma carreira que ele tinha. É como se olhasse para o padre, né, e dissesse bem assim: nossa, que desperdício. O homem tinha tanto para contribuir, tanto na parte civil como na igreja também, dando aula de teologia. Imagina quantos sacerdotes ele iria formar. Mas não. Aquilo que São Paulo diz, né? Eu tenho em conta de esterco todo o conhecimento humano que eu tenho, e até todo o conhecimento da história de Israel como fariseu, eu tenho em conta como isso tudo perda, porque o que eu quero é conhecer o meu Senhor Jesus Cristo. Abandona tudo. Olha só, porque isso atrai. Então outros padres, vendo a vida ali do padre Bruno, eles começam a querer viver como ele, porque atrai. É interessante, essa vida radical, ela atrai. A vida assim mais ou menos não atrai não. Essa vida radical, aí começam a seguir. Só que vejam só, ele já estava vivendo aquela vida. Aí ele sentiu que Deus queria mais ainda dele. Então eles vão para uma montanha, tinha o nome de Cartucha, essa montanha. E lá, olha só, ele abandona aquela vida, entra numa vida de recolhimento, mas ainda está ali, vamos dizer, nas proximidades da cidade. Agora ele vai para um lugar muito mais recolhido, para o meio do mato, lá nas montanhas. E lá, junto com esses padres, eles ergueram barracas bem simples, fizeram cada um com a sua barraca simples, de madeira, uma capelinha lá dedicada a Nossa Senhora. Aí diz que aí nesse lugar aconteceu um grande milagre, né? Ali não tinha água e de repente floresceu água. Era um sinal realmente de que Deus queria eles ali. E ali eles ficam numa vida mais recolhida ainda, numa vida de silêncio profundo. Eles não se conversavam entre si. Lá diz que eles falavam assim por sinais. E agora entra, né? Olha como é que eles passaram a viver. Alimentavam-se apenas de 2 em 2 dias. De 2 em 2 dias. Dormiam menos, ou seja, faziam sacrifício de não ficar na cama até a hora que eu quiser. Aí dorme 11 horas, não sei como tem pessoas que dormem 11, 12 horas, né? Dormindo lá. Isso é preguiçoso.
Preguiça, pelo amor de Deus. Isso é um pecado gravíssimo, a gente precisa de descanso, mas o exagero do descanso leva à preguiça, e a preguiça leva à morte, né? Porque o preguiçoso, ele fica com tanta preguiça que ele não tem coragem nem de levantar para comer, e aí morre. Então fazia o sacrifício de acordarem mais cedo, dormir um pouco, sob muita disciplina. Eles vestiam uma roupa branca e dedicavam a vida à oração, ao trabalho, que ali é trabalho duro, né? Ficar em frente ao computador fazendo exercício nos dedos, e apertando lá e apertando cá, é trabalho braçal, corta madeira, vai lá para a horta. Está vendo essa vida recolhida, sem muita conversa, de dedicação à oração? Isso não é para qualquer um. Por isso que às vezes as pessoas, quando vê outros partindo para esse tipo de vida, nossa, não é para que esse exagero? Não, isso é um chamado muito especial. Não é para qualquer um mesmo, não é todos que vão, não são todos. Porque tem outros que gostam mais da dispersão, de ficar aí, ficar se aparecendo. Não, aquela vida escondida. Eu volto a repetir, um homem com uma inteligência daquela, Jesus o chama para ele viver no escondimento, sem contato com outras pessoas, vivendo-se uma vida ali comunitária, cada um no seu lugar, mas só rezando, contemplando, lendo a Sagrada Escritura, indo trabalhar, porque, como eu falei ontem, ninguém consegue ficar assim o tempo todo, né? A vida toda ali, só a natureza humana não permite isso. Mas vai lá, trabalho com oração, silêncio. Assim foi a vida de São Bruno. Se tornou uma das ordens religiosas mais exigentes que existe no mundo. E até hoje não houve mudança nenhuma, eles continuam do mesmo jeito. Se vocês quiserem ver como é que é a vida deles, tem um filme que é de 3 horas, chamado O Silêncio. E ali mostra a vida deles como é que é. Eles não conversam. Diz que foi um repórter, um jornalista, foi lá, né, nesse mosteiro e falou com o superior dele, o abade lá, se poderiam gravar a vida deles e tal. Aí o abade falou para eles assim: olha, eles não fazem isso, eles não ficam mostrando a vida deles. Mas disse assim: daqui a 10 anos, se você voltar aqui, eu deixo. 10 anos depois, o jornalista voltou. Aí, como promessa feita, né? Então, aí eles gravaram. Mas você vê lá aquela vida. Tem a entrada de um rapaz, mostra como é que é a entrada. Eles na cela, rezando, mas também naquela vida de trabalho, de dia a dia, isolada do mundo. Se eles escrevem algum livro, eles não colocam o nome deles. Não tem nome, não, porque é para ser esquecido e ser lembrado só por Deus. Nesse mundo, né, que todo mundo quer aparecer, né? É o meu livro, olha o livro que eu escrevi aqui, não sei o quê, vem cá. Cara, eles escrevem nada. Porque quem é que deve aparecer? É Jesus. O que importa é o que está escrito, não é quem escreveu. Imagine você pegar escrever um livro e ficar no anonimato, não colocar autor desconhecido. E você saber que aquele livro está produzindo, assim vamos dizer, muita conversão, muitas coisas, e você ficar ali dizendo assim, que não é você, ninguém sabe que é você. Foi o que aconteceu com Santa Catarina Laboreda. Ficou no silêncio lá, quietinha, ninguém sabia. As irmãs não sabiam que era ela que tinha visto Nossa Senhora. E as medalhas aí, tudo,
e os milagres acontecendo, ninguém sabia, ela no silêncio, quietinha, ninguém sabia, e depois que morreu. Porque assim, para nós religiosos, a fama ela deve vir depois, os elogios eles devem vir depois, não é agora. Por que os elogios de agora não é bom para a pessoa? Porque envaidece, deixa a pessoa orgulhosa. Então não é hora de elogios enquanto está vivo, é depois que vem os elogios. Jesus fugia, né? Na hora que começavam a querer elogiá-lo, o que é que ele fazia? Fugia, ele corria, ele se escondia, porque envaidece, aí perde a inocência daquilo que a pessoa está fazendo para Deus. Aí Deus já não se torna o primeiro lugar, quem torna o primeiro lugar é a pessoa. É assim a vida do cartucho. Agora eu tiro o nome dele, Bruno, e agora eu falo São Bruno. Já morreu, já fez tudo que tinha que fazer. A igreja viu que tinha virtudes heróicas, um homem santo, dedicado, fugiu dos elogios com uma inteligência daquela para se enfurnar no meio dos matos e ficar morando dentro de umas barracas com uma imagem de Nossa Senhora lá para rezar, tomando picada de pernilongo, porque no início é assim. Imagina o frio, um frio francês, gelos e tudo, melhor dizendo, neves, né? Lá, nessa vida escondida. Aí a igreja, olha, tem uma coisa, um dos discípulos dele se torna depois Papa, São Urbano II. Aí São Urbano chama ele, sabendo da inteligência que ele tinha, chama ele se torna secretário do Papa por um tempo. Depois ele não aguenta, ele queria voltar para a vida lá escondida, aí volta de novo e morre no dia 6 de outubro de 1101. Que São Bruno rogue por nós, que São Bruno nos ensine a viver primeiro uma vida de intimidade com Deus, procurando se refugiar em lugares solitários, onde poderemos tentar nessa busca de Deus encontrá-lo, fora do barulho, fora da bagunça. Que São Bruno nos ensine a entender que todo elogio e toda glória é para Deus, tudo para a glória de Deus, como Santo Inácio de Loyola dizia, né? Tudo para a maior glória de Deus, não para a minha glória. Porque às vezes as pessoas se utilizam dizendo assim, não, é para a glória de Deus, mas é para a glória dele, está se mostrando, está ali, ó, é para a glória dele, vai mostrar que é o bom, que é isso, que é aquilo. Não, é para a glória, é tudo para a maior glória de Deus. O escondimento, o recolhimento, numa vida de penitência, de entender que tudo nessa vida passa, tudo passa. Quando ele ouviu aquela voz dizendo, olha, fui julgado de forma justa, estou condenado. Aí ele para e pensa, meu Deus, para que tanta coisa? Um dia irei diante de Deus e serei julgado pelas minhas obras. Mas é obras de virtude, não é aquilo que eu faço assim, é obras de virtude, pela santidade. Então tudo passa. Senhor, que a vaidade, o orgulho, essas coisas não tomem conta de mim. E enfim, que São Bruno nos ajude a morrermos santamente